Oi, você está acessando mais um vídeo do Pérolas Preciosas que tem a finalidade de fazer uma leitura comentada para encontrar as lições espirituais que estão no texto bíblico. Então vamos juntos nessa busca, mas para que isso aconteça, você precisa ficar até o final. Pedimos para você que gosta desse tipo de conteúdo dar o seu like, fazer seu comentário e inscrever-se em nosso canal para receber todo o nosso conteúdo que é muito relevante. Eu vou ler o texto que está em Marcos, capítulo 7, versículos 14 a 23, e peço que você me acompanhe nesta leitura. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhes disse: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, no espírito, mas no estômago e depois é eliminado? E assim Jesus considerou puro todos os alimentos. E dizia: o que sai da pessoa é o que contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. O povo estava sempre perto de Jesus porque seus ensinos atraíam grandes audiências. Naquele tempo era comum os filósofos pagãos falarem em lugares públicos. Jesus chamou o povo para ouvi-lo falar sobre o que ele considerava puro e impuro. Jesus estabeleceu clara distinção entre a espiritualidade interna e externa. O coração, ou seja, o espírito humano, é muito mais importante do que o estômago. Devemos considerar que o nosso espírito é o nosso ser real, além de ser imortal. Jesus usa a ilustração do ato de comer para nos ensinar uma verdade espiritual sobre a religião interna e a externa. A preocupação com tipos de alimentos, lavados ou não, comidos com mãos lavadas ou não, na verdade não tem qualquer importância espiritual. Devemos nos preocupar com a expressão do nosso coração, do nosso espírito que está no íntimo de cada um de nós. Muitas vezes Jesus falava de maneira enigmática e seus discípulos pediam-lhe que explicasse melhor. Na declaração de Jesus, o que entra na pessoa aponta para a religião externa e formal, mas o que sai da pessoa representa a fé genuína de uma natureza espiritual. O que era cerimonial, Jesus considerou como externo, mas a verdadeira espiritualidade vem do espírito recriado e da alma em transformação, e que Jesus caracterizou aí como a religião
o verdadeiro que é interno. A preocupação com alimentos, lavagens, dias de guarda, etc., só serve para dificultar a busca por Deus. Formalidades e tradições humanas ficam em segundo plano diante do relacionamento íntimo com Deus através da santidade do nosso espírito humano recriado e da nossa alma ou personalidade em processo de transformação. O que adianta os rituais se a conduta não muda para melhor? Jesus achou que seus discípulos eram lentos para captar a lição espiritual da ilustração que ele usou. Vejam, os discípulos de Jesus estavam aprendendo de primeira mão, diretamente do mestre dos mestres. E mesmo assim tinham dificuldade. Aqui vemos que quanto maior for a bagagem de ensinos equivocados, maior será a dificuldade para assimilar o novo ensino que contrasta com esta bagagem inútil. Jesus estava trazendo novas revelações. Portanto, quando uma nova revelação chega, nós temos que ser espertos, despertos, estar acordados, atentos para captar. Mas à medida que vamos nos expondo ao novo ensino e unindo todos os princípios já recebidos, podemos expandir o nosso entendimento sobre o verdadeiro cristianismo. A lentidão ou retardamento espiritual é para aqueles que se recusam a se expor ao que é novo em termos de revelação. São mentes fechadas, tacanhas. Os discípulos haviam sido treinados no judaísmo, onde consideravam indispensável a separação entre o que era puro e do que era impuro. E agora Jesus estava invalidando esse entendimento, e isso era revolucionário, chocante para eles. Os odres velhos do judaísmo não podiam conter a nova revelação que Jesus estava trazendo. Jesus estava aliviando a carga das tradições que agora, com a sua chegada tão profetizada no Antigo Testamento, através das alianças anteriores, não tinham qualquer valor. Com a chegada da nova aliança, a aliança mosaica, com todas as suas leis cerimoniais, ela caducou. Isto porque o cristianismo se fundamenta numa mudança interior, começando com a recriação do nosso espírito, que é o nosso ser real, verdadeiro, imortal. No cristianismo, tudo é espiritual, é interior. Através do novo nascimento, recebemos a vida eterna, o DNA de Deus. Em nosso espírito humano recriado, somos filhos e filhas de Deus. Fomos perdoados, fomos justificados, santificados, reconciliados com Deus Pai. E fomos introduzidos em sua família e nos tornamos o corpo de Cristo aqui na terra, a sua igreja. Tudo isso acontece lá dentro, deste corpo de matéria que é pó e volta ao pó. Só há dois estados possíveis
para o espírito humano. Vamos, olha aqui, venha, pense comigo, né? Espírito humano, só há 2 estados para ele. Recriado, portanto, limpo, puro. A segunda possibilidade, morto, não recriado, portanto, sujo, imundo ou impuro. O espírito influencia a nossa personalidade, né? A nossa alma. E onde houve recriação do espírito, a alma entra num processo de transformação através do ensino da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e, segundo, ajuda do Espírito Santo que vem habitar no crente da nova aliança. É por isso que ouvimos tantos testemunhos sobre mudança de vida. Por exemplo, era mentiroso, para de mentir. Era adúltero, para de adulterar. Era ladrão, para de roubar. Era alcoólatra, para de beber. Era viciado em drogas, para de usá-las. Era briguento, para de brigar. Gostava de fofoca e de falar mal dos outros, para de fazer isso. Invejava outras pessoas, passa a viver contente com quem é e o que tem. Era soberbo, torna-se humilde e assim por diante. Tem que acontecer a mudança. O que fica claro para nós é que a lei moral é que importa e não as leis cerimoniais. Por quê? Porque as leis cerimoniais, elas não geram mudança do caráter das pessoas que as praticam. A santificação da nossa conduta revela que houve de fato o novo nascimento espiritual. Hoje, cerimônias, tradições, costumes não recriam o espírito de ninguém. Somente uma convicção interior, uma fé, uma crença no fato de que Jesus é nosso Salvador, nosso Redentor. Você pode imaginar Jesus chegando à terra de Israel num tempo em que a religião era basicamente exterior, legalista, cheia de rituais, mas desprovida da verdadeira vida de Deus? Os ensinos de Jesus incomodaram muito, né, os religiosos da época, que o rejeitaram, o odiaram e o mataram. Eles não conseguiram reconhecer Jesus como o Messias de Israel, que anunciava a chegada do reino de Deus aqui à terra. O judaísmo precisava passar por uma reforma a fim de alcançar outro nível, o nível da mudança interior. A pérola preciosa que encontramos neste texto lido é: a verdadeira contaminação vem de dentro do espírito humano não recriado. Porque se ali não houve recriação, ele se encontra no pecado da raça, que trouxe junto com ele a morte espiritual, ou seja, a separação de Deus. E esta separação trouxe a condenação de uma vida na eternidade sem Deus. E você, o que pensa disso? Você vive uma religião de rituais, de tradições,
Ou já se encontrou com Jesus e fez uma aliança com ele? Como você poderia dizer que é a sua vida cristã? Há testemunho de mudança em sua vida? Conte para nós sobre a sua experiência de vida. Gostaríamos muito de ouvir a respeito disso. Você pode aí fazer o contato conosco, né, pelo nosso chat, e nós estaremos aí respondendo, né, ou comentando, conversando com você com muita alegria. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor, né, faça você crescer cada vez mais e resplandecer a sua glória aqui na terra, aqui, hoje e agora. Amém.